Minha diretoria, é uma grande loucura a ideia da CBF, a votação e as conversas com os clubes para que a punição em casos de racismo de torcedor sejam adotadas desportivamente. Isso é uma grande idiotice. Quem apoia isso realmente é alguém que ignora por completo o que tem por trás do futebol. É o mesmo cara que na pandemia a gente falava assim, olha então, mas poxa, não pode ter show. Não pode ter música. O cara fala, você não pode viver sem um pagode. Você não pode viver sem música. Não, querido, então eu posso. Quem não pode é quem faz a música. Né? É o mesmo cara. É rigorosamente o mesmo cara. Elitista, que não compreende a realidade, que não compreende por trás tem as coisas. E normalmente é esse perfil do cara que se diz super preocupado com o pobre, etc. Normalmente é a mesma turma do mimimi. Eles se contradizem no conceito. Você não pode prejudicar todas as pessoas envolvidas num processo gigantesco de um clube de futebol por causa de um torcedor. Isso não tem a menor lógica. Mas é porque se não punir o torcedor, o time de futebol, o cara não vai aprender. Não fode, meu irmão. Não mete essa que não tem porra nenhuma a ver. Bandido é bandido, racista é crime. Racista é criminoso, entendeu? Não vai mudar bosta nenhuma. O cara vai ficar intimidado a fazer. Não vai resolver o problema. E aí, se o cara eventualmente fizer, você vai punir, sei lá, talvez no clube tenha 900, 600, 1.000 funcionários. Você vai pegar 1.000 funcionários e falar assim, então, ó, vocês 23 jogadores aqui, vocês pegam o saláriozinho de vocês, dá uma segurada pra vocês, não faz diferença. Você, clube que já vem vendendo as calças para poder pagar o supermercado, você para de pagar, atrasa todo mundo aqui, porque você vai perder mando de campo, pontuação, não vai pro torneio mais importante, tal, não sei o quê. Por quê? Tudo isso porque nós, futebol, resolvemos que nós vamos mudar a sociedade. O futebol, ele é reflexo da sociedade. Jamais será o contrário. O futebol é um pedacinho da sociedade onde reflete o que acontece lá fora. Não espere nem por um caralho, porque você não pode, ninguém pode ser tão maluco de achar que o futebol vai mudar aqui dentro do estádio de futebol e aqui fora do estádio de futebol. Todo mundo vai seguir o exemplo e vai, por causa do futebol, mudar uma sociedade. Não tem a menor possibilidade. Sociedade violenta, futebol violento. Sociedade que tem racismo, no futebol vai ter racismo. Sociedade ignorante, no futebol vai ser ignorante. Sociedade melhor, no futebol vai ser melhor. É simples assim, absolutamente simples. Só que na cabeça de muita gente, não, vamos fazer o seguinte, se a gente punir o time, né, aí a gente começa a fazer com que o torcedor não faça. Isso significa o quê? Que mesmo que você faça uma ampla conscientização, que para mim não é o caso, para mim tem que, ao invés de conscientizar, isso tem que ser o básico, tem que ser educação e crime, né? Porque isso na verdade não educa, isso na verdade reprime, é diferente. Você educa quando você faz, por exemplo, o que as pessoas fizeram para que o número de fumantes fosse de 70% dos adultos para 10%. O que você faz? Uma campanha durante anos mostrando para esse cara o seguinte, ó, isso vai te fuder. Se você quiser, mas isso vai te fuder. Isso é conscientização, educação. Aí ao longo dos tempos, o que as pessoas fizeram? Elas pegaram o cigarro e largaram. Por quê? Porque elas entenderam. Quando você chegasse para as pessoas, com 70% das pessoas fumando, adultas, e você falasse, então é o seguinte, gente, hoje, se eu pegar você com um cigarro na mão, eu vou... Sabe o que ia acontecer? Os caras iam comprar cigarro pra caralho, contrabandearam pra caralho e ia fumar escondido. Por quê? Eles são assim. Né? As pessoas vão fazer as coisas. Eles precisam entender para mudar e não necessariamente mudar por uma forçação. Quando você diz pro cara que se ele fizer, você vai punir gigantescamente ao ponto dele ser oprimido pelos demais torcedores, caso seja identificado, você não está educando esse cara a pensar diferente. Você está dizendo para ele que se ele fizer, você vai foder um monte de gente para mostrar e dar exemplo do quanto ele é idiota. Então ele não vai cometer, não é porque ele deixou de ser racista ou porque ele entendeu a situação. Não, ele não vai cometer porque ele vai ser oprimido pela violência que está em torno dele. Qual é a lógica de pessoas que têm um discurso super bonito sobre educação, etc, etc, forçar que um cidadão deixe de cometer? Ou pior do que cometer o racismo para mim é o cara ser racista. Né? Pior do que cometer um ato de homofobia para mim é o cara ser homofóbico. Porque não adianta, o cara cometer um ato de homofobia, falar uma besteira, vai passar. O cara ser, ele vai passar pro filho dele e vai continuar. Então, o cara ser é muito pior do que o cara fazer. E aí a gente tem que brigar contra o quê? A gente tem que brigar pro cara não ser racista e não necessariamente oprimir para que a violência de possíveis torcedores ao lado dele impeçam que esse cara... Esse é o menor dos problemas. É um problema, mas é o menor dos problemas. Agora, nós vamos tapar o sol com a peneira e fazer que nem nós fizemos no Grêmio e Santos, que é uma vergonha. No jogo Grêmio e Santos, meia dúzia de torcedores do Grêmio, no máximo, aparecem na câmera e chamam o goleiro Aranha de macaco. Tá errado. Certo? Tá errado com isso sendo feito durante 150 anos. Né? Todo que é jogo. E ninguém falou nada. Então, um dia resolveram que, vou escolher esse dia para fazer isso. Tudo bem, eu entendo que se eu fosse preto, eu ia falar, tudo bem, para mim qualquer dia tá bom para parar essa palhaçada. Mas, pro clube escolhido, ele vai falar, porra, comigo? Caralho, acontece em todos os estádios, todos os jogos, você vai fazer comigo? Eu também entendo. E acho um absurdo o Grêmio ser eliminado do torneio, principalmente porque
né, diante da lei, diante do óbvio, diante do que diz a Constituição, a legislação brasileira, né, e toda a lógica do processo estádio, futebol, racismo, crime, etc., eu estou identificando o criminoso. Eu não tenho nenhum motivo para punir o coletivo se eu consigo olhar para a cara dele e dizer onde ele mora, o nome dele. Por que eu tenho que fazer isso? E hoje em dia, num campo de futebol, é muito difícil você fazer qualquer tipo de coisa que ninguém sabe de onde veio. Todo mundo tem uma câmera na mão. Se você consegue filmar o cara que fez, por que diabos eu preciso me preocupar em criar uma punição por o clube? Por que eu preciso mobilizar os clubes, chamar a CBF e fazer... Sabe por quê, gente? Porque o presidente da CBF acabou de assumir. E ele precisa ser simpático à imprensa. Eu nem conheço ele, deve ser um ótimo cara. Mas a primeira medida é, a imprensa odeia a CBF. O brasileiro odeia a CBF, com motivo, por tudo que a CBF fez de errado e por tudo que a CBF é incompetente ao gerir o futebol brasileiro. Mas, eu preciso aproximar. O que eu faço? Eu faço a mesma coisa que a maior parte das marcas estão fazendo, gente. Só ligar a televisão que você vai ver. Em vez de eu te mostrar bons produtos, eu vou mostrar para você bons valores. E através dos bons valores você compra que eu sou um cara legal. E aí eu vou fingir que eu vou achar uma solução. E vou fingir para vocês que realmente o nosso objetivo é acabar. Não é. Não é, você sabe que não vai acabar, sabe que não vai mudar nada, você sabe que você vai estar punindo o terceiro por uma coisa que você pode punir o verdadeiro culpado. Por que você prefere punir um terceiro se você pode punir o culpado? Qual é o caso de racismo recente no futebol brasileiro onde você não sabe quem cometeu o racismo? Qual é o caso? Todos eles têm uma câmera filmando o sujeito. Todas. Hoje, todos eles são identificados. Por que você precisa fazer um movimento que prejudique clubes, jogadores, comissão técnica, pessoas que trabalham no clube, a faxineira, a menina que cuida da limpeza? Por que você tem que fazer esse movimento todo? Por que eu, São Paulino, sentado na minha casa, pago meu sócio torcedor, pago meu sócio do clube, faço, né, compro a camisa, o caralho fica aqui esperando meu time se classificar na Libertadores, aí Joãozinho vai no estádio. É um idiota, chama lá alguém de macaco e eu sou punido, meu time tá eliminado da porra toda, todo mundo em volta tá eliminado porque dá. Mas olha, vem cá, vocês não sabem quem é o Joãozinho, não dá pra você prender o Joãozinho, dá, mas nós não queremos, a gente quer fazer bonito. E aí a gente fode uma coisa grandiosa que é pra mostrar valor, pra todo mundo prestar atenção. Entenda, ninguém tá querendo punir o Joãozinho, eles estão querendo que você preste atenção em quem teve a ideia da punição para que você dê valor a ela. Esse é o ponto mais fácil do mundo. Se prender Joãozinho, CBF não aparece. Se prender Joãozinho, alguém que teve alguma ideia mirabolante, não vai para a mídia falar, olha como resolveu, olha que impactante, olha quanta gente está contra o racismo no Brasil. Isso é mídia em cima de causa nobre. Isso é o que mais acontece. Pessoas que engajam em causas para ganhar mídia e não necessariamente para resolver. O problema é extremamente fácil de ser resolvido. Tentativa 01, senhores, nunca foi feita. Tentativa 01 da lei, ela jamais foi feita. Identificado um criminoso que cometeu um crime de racismo, você pega ele e prende. Já fizeram? Não. Então por que caralhos nós estamos pensando na Fórmula 3, 4 e 5? Não tem lógica. Desculpa, esse é o Brasil. Um bando de palhaço assistindo alguém tentando se promover em cima de uma causa e as pessoas da causa achando que estão sendo ajudados por os caras que estão só ganhando em cima de vocês. É isso. A roda gira assim no Brasil e ninguém percebe.